Porque se a gente for parar para pensar, a gente tem uns padrões, a gente tem um padrão, né? E às vezes o nosso padrão não está adequado, o nosso padrão não está satisfatório para a gente, nem para os nossos filhos e nem para os nossos alunos. E a gente fica cansada disso, né? A gente fica pensando, poxa, de novo eu senti a mesma coisa. Poxa, de novo eu falei a mesma coisa que eu não queria ter falado. Por que será que isso vem tão forte? Olá, eu sou Juliana Rossetti e hoje eu vou explicar para vocês como que funciona a nossa personalidade em partes e como que esse entendimento ajuda a gente na hora da gente tomar decisões. A gente, enquanto pai, enquanto professor, a gente precisa tomar decisão quase que sempre, quase que toda hora, né? Porque a gente toma decisão, ou a gente toma várias decisões durante o dia sem perceber muito, né? Sem ficar pensando. E agora mais ainda porque a gente colocou tudo dentro de casa. A gente colocou o trabalho, a gente colocou a escola, tá tudo dentro de casa, né? Então a gente precisa tomar mais decisão. Para que a gente possa tomar essas decisões de uma maneira mais assertiva, de uma maneira mais saudável, é importante que a gente entenda como que acontece isso dentro da nossa cabeça, ou na nossa personalidade. É por isso que eu falei, eu vou explicar hoje para vocês como que funciona a nossa personalidade em partes e como que os estados do ego, que são as partes do ego, do nosso ego, elas são responsáveis por tomar, por essa tomada de decisão. Porque como elas são responsáveis, e quando a gente não se dá conta disso, muitas vezes a gente toma decisões que não são bacanas, que não são saudáveis, que não são funcionais para os nossos filhos, para os nossos alunos. E muitas vezes porque a gente não sabe mesmo, né? Então, o conhecimento ele continua sendo muito importante, porque quanto mais a gente pode conhecer, aprender, a gente tem uma consciência que fica saudável, que fica preservada e a gente passa isso para os nossos filhos, para os nossos alunos. Porque eu só posso dar o que eu sei. Eu só posso ensinar o que eu sei. Se eu não sei, eu não posso ensinar, eu não posso passar, não é verdade? Então aqui o que eu quero é que vocês entendam um pouco mais, com um pouco mais de detalhes, essas partes do nosso ego que são responsáveis sim pelos nossos comportamentos, pelos nossos sentimentos, pelas nossas atitudes. E se eu compreendo de uma maneira efetiva isso, eu vou então começar a tomar decisões, começar a falar de uma maneira diferenciada no sentido, eu até prefiro falar de uma maneira consciente, de uma maneira agora que eu consigo entender da onde vem, muitas vezes, o que eu não consegui então entender. Às vezes eu estou sentindo coisas, estou vivendo situações que eu não consigo compreender. Com esse entendimento de como que a gente, da onde vem os nossos sentimentos, os nossos comportamentos, as nossas atitudes, eu consigo nomear e consigo sentir de uma maneira diferente, compreender, porque quando eu passo a compreender da onde vêm as coisas, eu faço as mudanças necessárias para a minha vida. Então, às vezes uma atitude que eu tenho enquanto pai, enquanto mãe, com meu filho, eu sei que não é adequado, eu sei que não é legal, eu sei que eu estou muito mais agindo numa impulsividade, eu estou agindo até muito mais por um sentimento que eu não consigo tirar de mim do que o contrário. Então, quando eu tenho esse entendimento, eu consigo ter uma compreensão melhor e aí eu faço a mudança que eu preciso fazer. Então, eu vou ler um trecho aqui do livro que eu acho super legal, ele é extremamente didático, eu acho que tem uma explicação muito fácil. Eu quero pegar, eu vou ler de propósito mesmo, para que a gente possa entender de uma maneira bem prática, bem fácil, bem didática,
o que eu tô falando aqui, que são os pedaços ou que são as partes da minha personalidade. Então eu vou ler e eu vou começar a explicar para vocês de uma maneira prática, de uma maneira fácil, como que isso funciona dentro da gente, como a gente pode mudar o que a gente precisa mudar com os nossos filhos e com os nossos alunos. Então, olha só. Um cliente foi aconselhado a procurar uma escola particular para seu filho. Quando relatava suas impressões sobre a escola, onde o ensino era informal e a criatividade estimulada, foi possível observar facilmente 3 reações distintas. Então, eu quero que vocês prestem atenção nisso. 3 reações distintas. Então, aí, vamos lá. Primeiro, disse severamente, 2 pontos. Abre aspas. Não posso imaginar como é possível alguém aprender algo naquela escola. A sujeira no chão. Ponto de exclamação, fecha aspas. Reclinando-se na cadeira, desfazendo lentamente as rugas da testa quando refletia, 2 pontos, abre aspas. Antes de tomar uma decisão, preciso verificar o padrão de ensino da escola e conversar com alguns dos pais. Fecha aspas, ponto. Em seguida, fazendo uma careta, disse, 2 pontos, abre aspas. Puxa, como gostaria de ter ido para uma escola como aquela. Ponto de exclamação, fecha aspas. Então, vamos analisar agora. 3 reações distintas de uma mesma pessoa. Um pai falando sobre a escola que levaria o filho. Então, ele tem 3 reações distintas. Essas 3 reações vão nos mostrar os nossos estados do ego. Então, vamos voltar lá. A primeira reação dele foi: não posso imaginar como é possível alguém aprender algo naquela escola, a sujeira no chão. Essa primeira impressão, né? Essa primeira colocação desse pai, ele está muito ali no o que a gente vai chamar de estado de ego pai. O que significa o estado de ego pai? Dentro do estado de ego pai estão todas as nossas regras, as nossas proibições, os nossos preconceitos, discriminação, o que a gente vai ensinar para os nossos filhos, o que a gente vai proibir para os nossos filhos. E muito do nosso estado de ego pai estão como se fosse uma gravação do que os nossos pais físicos passaram para a gente. Então, dentro do meu estado de ego pai tem meu pai e minha mãe, pessoas reais que têm identidade CPF. Estão ali naquele lugarzinho que a gente chama de estado de ego pai. Então, a primeira reação dessa pessoa foi: nossa, mas como é que é possível alguém aprender algo naquela escola? A sujeira no chão. Então, ele teve uma observação muito de que um pai entra na escola e ele vai observar ali, né? E já tem uma coisa que ele não gostou, que foi a sujeira no chão. Então, essa impressão vem muito do meu estado de ego pai. Então, se tem sujeira no chão, então possivelmente meu filho não vai se dar bem. Ixi, não quero. Por quê? Porque possivelmente esse pai preza muito a questão da limpeza no ambiente, né? Então ele já olhou a sujeira e já fez uma crítica. Quando eu estou na minha crítica, eu estou no meu estado de ego pai. Quando eu estou nos meus acolhimentos com os meus filhos, eu também estou no meu estado de ego pai. Quando eu ensino alguma coisa para alguém, eu estou no meu estado de ego pai. Quando eu repreendo alguém também, quando eu critico alguém também, eu estou no meu estado de ego pai. Quando eu oriento alguém, eu também estou no meu estado de ego pai. Então, quando eu ensino, por exemplo, estou ensinando para vocês alguma coisa, eu estou muito no meu estado de ego pai. Claro que eu tenho a consciência dos meus outros estados de ego para estar aqui, mas agora eu estou focada muito em ensinar para vocês o que eu quero realmente que vocês aprendam, que é importante. Então, eu estou aqui falando com vocês. Então, esse pai teve essa primeira impressão. Depois, olha só, ele se arrumou na cadeira e tal, e aí tirou as rugas da testa, que ele viu, nossa, tem uma sujeira no chão. Aí o que aconteceu?
ele falou, antes de tomar uma decisão, preciso verificar o padrão de ensino da escola e conversar com alguns pais. Então, ele fez uma análise. Então, ele tira as rugas da testa e faz uma análise. Quando ele faz uma análise, ele entra, ou ele aciona, ele manda mais energia para um outro estado de ego, chama estado de ego adulto. Então, o meu estado de ego adulto é aonde eu vou analisar o ambiente, a situação no aqui e agora. Então, ele pensa que ele precisa conversar com outros pais, analisar como é que é o ensino. Então, é como se fosse um nosso computador dentro da nossa cabeça, porque a gente analisa os fatos, a gente analisa o aqui e agora. E aí, logo depois, ele faz uma careta e fala, puxa, como eu gostaria de ter estudado numa escola como aquela. Aí, mudando, fazendo essa outra impressão, tendo essa outra impressão, ele vai para um outro estado de ego, que é o nosso estado de ego criança. Então, como eu gostaria de ter estudado naquela escola. O nosso estado de ego criança, ele nos mostra os nossos sentimentos, as nossas emoções, tá tudo ali guardadinho. A primeira impressão de um bebê é o estado de ego criança. Quando surge, o bebê vem e ele começa a primeira coisa, o primeiro estado de ego que aparece é o estado de ego criança, né? Que é puro sentimento, o bebê tá aberto a tudo, né? Ele não racionaliza nada, ele só sentimento, ele é estimulado. Então tudo começa ali no estado de ego criança. Depois vai formando os outros estados do ego conforme o crescimento desse bebê. Então as sensações, os sentimentos, né? As nossas vontades, nossos desejos, estão todos ali no nosso estado de ego criança. E quando a gente cresce, também a gente continua tendo o estado de ego criança. Porque o estado de ego criança não significa só uma criança pequenininha. Significa tudo que aquela criança viveu quando ela era criança e quando cresce está armazenado ali. Então, os nossos sentimentos, nossas emoções, nossos impulsos, a nossa criatividade está toda ali no nosso estado de ego criança. Então, aquele pai fala, poxa, como eu queria ter estudado naquela escola. Então, por que eu trouxe esse exemplo para vocês? Para a gente ilustrar, para a gente poder, de modo ilustrativo, entender como que se passa essas impressões que a gente tem o tempo inteiro. Durante todo o nosso dia, a gente vai perceber como que a gente percebe mais? Pelo nosso estado de ego pai, pelo nosso estado de ego adulto, pelo nosso estado de ego criança. Se eu estou muito focado no estado de ego quase que o tempo inteiro, eu tiro ou eu não levo energia para os meus outros estados de ego. Para eu tomar uma decisão que seja coerente, consistente, adequada, eu preciso energizar ou deixar atuante os meus 3 estados do ego. Então agora eu vou colocar no papel esses diagramas que eu estou falando para vocês, também para ilustrar, para mostrar de uma maneira mais fácil como que esse exemplo pode nos guiar e nos auxiliar para tomada de decisões importantes, coerentes, que sejam satisfatórias para os nossos filhos e para os nossos alunos. Então, eu já volto com o meu flipchart para ilustrar para vocês o que eu estou querendo dizer aqui, tá bom? Já, já. Então, vamos lá, gente. Pelo exemplo que eu tinha dado, a gente vai colocar agora aqui no flipchart, eu vou colocar aqui agora no flipchart para vocês entenderem de uma forma ilustrativa, né, os diagramas e os estados do ego que eu estava falando. Eu fiz isso em outros vídeos, mas é sempre bom a gente relembrar. Quem não assistiu os vídeos anteriores, eu convido a que assistam, que eu acho que vai ajudar muito, porque por mais que isso seja uma teoria, mesmo, e a teoria que se chama-se análise transacional, né, que é
é uma teoria da personalidade criada por Eric Berne. Ela é muito real na vida da gente enquanto analista transacional, porque a gente vive isso. Mais do que conhecer a teoria, a gente passa a viver isso. É um estilo de vida e é mesmo, né? Quem conheceu, quem conhece a T sabe disso. Então, não fica só nos livros, essa teoria não fica só no livro, né? A gente vai estudando, vai lendo e vai vendo como que isso vai acontecendo dentro da gente, porque a gente vai nomeando a parte da nossa personalidade, a gente vai entendendo cada parte, o que acontece com a gente, por que a gente sente isso, por que a gente sente aquilo, por que a gente faz muito um comportamento, é sempre repetitivo, por que numa situação X eu reajo sempre daquele jeito. Então, isso tudo vai respondendo para a gente e a gente vai entendendo. E quando a gente tem uma compreensão de por que a gente repete tanto comportamento, por que a gente repete aquela mesma frase, por que sempre eu estou sentindo a mesma coisa. Porque se a gente for parar para pensar, a gente tem uns padrões, a gente tem um padrão, né? E às vezes o nosso padrão não está adequado, o nosso padrão não está satisfatório para a gente, nem para os nossos filhos e nem para os nossos alunos. E a gente fica cansada disso, né? A gente fica pensando, poxa, de novo eu senti a mesma coisa. Poxa, de novo eu falei a mesma coisa que eu não queria ter falado. Por que será que isso vem tão forte? Então, por esse entendimento, a gente tem essas respostas. Então, acho muito legal, acho que ajudou e ajuda muitas pessoas e continua me ajudando enquanto terapeuta, enquanto mãe, enquanto mulher, enquanto esposa, enquanto amiga, enquanto filha, desde que eu conheci essa teoria. Então, acho que é válido, convido a vocês assistirem os outros vídeos e estarem aqui com a gente. E qualquer dúvida, vocês podem aí colocar nos comentários que a gente responde, ok? Então vamos lá. Então, no exemplo que eu tinha dado, ele tem a primeira impressão que vou ler de novo aqui. Ele fala, primeiro disse severamente, não posso imaginar como é possível alguém aprender algo naquela escola. Há sujeira no chão, né? Então, foi o estado de ego, o pai dele que fez aquela análise. Então, tinha sujeira, ele já olhou sujeira, ele já fala de um jeito crítico, né? Como que alguém pode estudar nessa escola que tem sujeira no chão? Então, nossa parte crítica, todas as nossas críticas, as nossas regras, nossas proibições, né? Quando eu estou ensinando para o meu filho, quando eu estou proibindo alguma coisa para o meu filho, quando eu estou reagindo de jeito severo, quando estou colocando, né? Às vezes eu faço assim, fio o dedo na cara, que nem não é legal, né? Enfim, quando eu estou nessas atitudes, eu estou muito no meu estado de ego pai, né? Agora eu preciso ver como é que eu estou agindo, se eu estou agindo de um jeito mais severo, se eu estou agindo de um jeito mais acolhedor, se eu estou agindo de uma maneira crítica negativa ou crítico construtivo, percebe? Tem uma diferença. Se eu tenho se eu paro para pensar e faço esse tipo de análise, eu posso muito mais, eu vou compreender e vou optar muito em estar na minha parte crítica construtiva, na minha parte nutritiva e não na minha parte rígida, na minha parte autoritária, que autoritarismo é diferente de autoridade. Eu continuo sendo pai e mãe com autoridade, mas eu não preciso ser autoritário. Não é verdade? Então, essa parte é que foi a primeira impressão desse pai ali naquele texto que eu li. A segunda foi... Vamos lá, vamos voltar lá. Então, reclinando-se na cadeira, desfazendo lentamente as rugas da testa enquanto refletia, abre aspas. Antes de tomar uma decisão, preciso verificar o padrão de ensino da escola e conversar com alguns dos pais. Então, ele faz uma análise. Gente, mas então tá, vou conversar com alguns pais, antes de tomar uma decisão, comecei a fazer uma análise, pensar no aqui e agora, vou conversar com alguns pais, olha lá, comecei a entrar mais no meu racional,
tirar um pouco da minha emoção e entrar mais na racionalidade, para analisar os fatos no aqui e agora. Então ele está aqui no estado de ego adulto. Mas aí, logo mais, o que ele faz? Ele faz uma carência e faz, puxa, como gostaria de ter ido para uma escola como aquela. Como se fosse uma coisa, né, de, que pena que eu não fui para aquela escola, né, eu gostaria de ter ido, por mais que eu tenha criticado. Aí ele entra no estado de ego criança. Então, esses 3 estados de ego, estados do ego, estão na gente. Eles fazem parte do nosso ego. São estados do ego. Todos nós temos. Para a gente tomar uma decisão que seja coerente, consistente, adequada ao momento, à situação do presente, o que está acontecendo agora, para que eu tome uma decisão ou para que eu me comprometa com o meu filho, por alguma coisa que eu preciso me comprometer em ser uma mãe saudável, funcional, que eu perceba que eu não estou sendo, eu preciso estar com meus três estados do ego falando a mesma língua, vamos dizer, né? Então, a gente precisa estar satisfeito nos nossos 3 estados do ego. Então, quando eu coloco assim, eu tenho energia nos meus 3 estados do ego. Aqui não tinha que entrar não, tá? Quando eu coloco isso tudo junto, eu tenho energia nos meus 3 estados do ego. Eles estão funcionando de uma maneira saudável. E aí eu consigo tomar uma decisão, eu consigo me comprometer, eu consigo atingir as metas que eu me comprometo a fazer, vou até o fim. Porque eu tenho um senso crítico, ok, sobre aquela situação, eu analiso o fato no aqui e agora e concordo que seja daquele jeito, porque aquilo me cabe, é sensato, e eu fico satisfeita com um acordo, com a decisão que eu vou tomar, com o comprometimento que eu quero fazer. Percebe que é importante a gente ter alinhado os 3 estados do ego? Quando eu compreendo isso, eu tomo uma decisão e sigo a meta, e alcanço a minha meta, alcanço o meu objetivo, qualquer que seja. Então eu percebo que eu estou sendo uma mãe muito autoritária, que fico gritando o tempo inteiro com meu filho que é adolescente não quer saber de nada, eu sempre acho que ele é preguiçoso, que ele não quer nada com a vida, que ele não quer estudar porque agora é online, ele já não gostava antes, agora é pior. Sempre faço uma crítica, sempre estou reclamando, sempre estou gritando, sempre estou brigando com meu marido. Aí quando eu começo a perceber isso, eu falo, gente, mas espera aí, alguma coisa não está funcionando, porque não está. Porque quanto mais a gente grita, a gente acha até que gritar funciona, mas daqui a pouco eu vou gritar mais alto, eu vou ficar berrando e aí não vai ter jeito. Eu vou ficar o tempo inteiro berrando. Porque se berro adiantasse, o primeiro berro que eu desse, meu filho me atendia, eu não precisava mais berrar. E não acontece isso, a gente sabe que isso não acontece. O berro é para espantar, para dar medo no filho e só. Porque eu vou gritar um pouco, vou gritar mais e vou ficar gritando eternamente, não vai resolver. O resultado eu vou ficar extremamente cansada, eu vou me sentir incompetente, porque eu não vou alcançar o que eu quero e vou agir numa agressividade que eu não precisava. Não resolveu, né? E às vezes eu faço muito isso porque lá dentro aqui do meu estado de ego pai, eu tenho as mensagens gravadas dos meus pais, tenho os comportamentos que eu replico, porque isso aqui tá aqui. Então, às vezes, eu tive uma mãe que ficava gritando, tive um pai que ficava gritando o tempo inteiro, eu vou lá e faço a mesma coisa, porque agora eu sou mãe. Então, eu não preciso repetir isso. Se eu tenho essa consciência, entendendo, tendo esse entendimento, opa, mas eu tô fazendo muito mais do que meu pai e minha mãe faziam do que eu queria fazer. Porque a gente tem uma coisa, né, quanto filho. A gente pensa assim, quando eu for pai, quando eu for mãe, eu não vou fazer isso que meu pai e minha mãe faziam. Gente, parece que é uma coisa, né? E aí, o que a gente faz quando a gente é pai e mãe?
a primeira coisa a gente faz o que a gente não falou que a gente não ia fazer. Parece uma maldição, né? Mas a gente faz. Porque isso fica gravado. Isso tem uma emoção tão grande que fica lá no nosso HD, né? Lá no nosso estado de pai, que é muito forte. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que eliminar isso tudo, destruir as nossas memórias, tomar um remédio para esquecer? Não, isso não existe. Até porque a gente não tem só memória ruim. Ainda bem, né? A gente não tem. A gente tende a replicar e a perpetuar uma coisa que foi emocionalmente gravada na gente. E muitas vezes isso não foi bom. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode entender, a gente pode saber de onde veio. Da onde veio isso? É uma pergunta muito potente. A gente pode se perguntar, da onde vem isso? Daqui, das minhas memórias, dos meus pais, das pessoas que cuidaram de mim. Elas erraram? Também erraram. Como a gente vai continuar errando de alguma forma. Só que a gente tem a chance de aprender. A gente tem a chance de não replicar mais o erro. Porque eles erraram, mas eles acertaram também. É verdade? Então a gente pode ter esse conhecimento. Então isso ajuda a gente a não perpetuar o que era ruim, que a gente achava que era ruim. E aí a gente fala, poxa, é verdade? Então não vou mais fazer. E claro que não é num estalar de dedos, né, gente? Eu quero e vou lá e faço. Mas o entendimento ajuda. É a primeira porta que abre. Gente, é verdade. Minha mãe ficava gritando o tempo inteiro. Eu fecho o olho agora e eu fico ouvindo os gritos da minha mãe ou os gritos do meu pai. Isso era apavorante. Não, não é legal fazer isso. E aí eu começo a me disciplinar. Eu começo a fazer diferente. Eu tenho chance de fazer isso. Eu só não vou fazer isso se eu não quiser. E aí eu mudo. Porque emocionalmente para mim não era bom. E emocionalmente para o meu filho eu vejo, não é bom. Porque ninguém vai ser feliz criado no grito. Isso não tem sentido. Se eu estou gritando é porque eu não estou sendo ouvida. E aí eu tenho que ficar falando alto. Então, por que eu não estou sendo ouvida? Tem que ter alguma coisa aí. Por que será que eu tenho que ficar gritando que a pessoa não me escuta? Será que eu estou falando de um jeito claro para o meu filho? Será que eu estou falando de um jeito claro para o meu aluno? Ou eu preciso ficar gritando? Porque o professor também dentro de sala de aula, às vezes, tem que ficar gritando. Porque os alunos tomam um energético lá, sei lá o que, e fica gritando e o professor não tem autoridade para deixar a disciplina dentro de sala de aula. Por que isso acontece? Isso é culpa dos meus alunos, porque só tem aluno desobediente. Será? Qual é a autoridade de você que é professor que não está conseguindo colocar a disciplina dentro de sala de aula? Porque, gente, não é o aluno, é o professor. Não é o filho, é o pai. É isso mesmo, a gente veio primeiro. A gente tem autoridade. Eles precisam entender e obedecer. E tem um jeito de acontecer isso. E esse jeito é muito do nosso conhecimento, do como a gente tá fazendo. Porque muitas vezes a gente faz no automático, a gente não percebe. E no automático, muitas vezes a gente não entende. A gente só replica. O nosso passado, ele é muito importante. A gente veio, né, de pai, mãe, aprendeu. Claro que é importante. O que a gente tem que rever são coisas que foram disfuncionais. E eu tive coisas disfuncionais. Você também teve coisas que foram disfuncionais. É isso que a gente pretende, que a gente quer. Para que a gente possa continuar ou daqui para frente fazer funcionar, fazer ser funcional, fazer ser saudável. Essa é a ideia. E a ideia que pode e deve ser colocada em prática, né? Então, eu revejo o que está lá nas minhas memórias, nas minhas gravações dos meus pais e que eu peguei, porque são as minhas influências parentais. Que a parte que não foi legal eu posso rever e redecidir a qualquer hora e fazer diferente. E isso funciona, gente, funciona mesmo. Eu sei disso porque eu faço isso, faço o tempo inteiro ainda e vou continuar fazendo o resto da minha vida.
Quanto mais a gente estuda, mais conhecimento a gente tem, mais informação, a gente fica mais ligado e a gente vai internalizando isso e vai fazendo isso. Depois vira automático. A gente não entra mais nos padrões, não fica nos padrões disfuncionais, a gente sai dos padrões disfuncionais. Isso tem uma resposta maravilhosa para os nossos filhos, para os nossos alunos, para a nossa família, para o nosso casamento, para a nossa relação, para tudo, porque somos seres relacionais. Então a gente vai se relacionar o tempo inteiro com todo mundo. Então isso funciona para tudo. Olha que maravilha, né? E aí, lá na outra análise que ele faz, quando ele faz análise de nossa, então eu preciso conversar com outros pais, eu tenho uma análise do meu racional, do que está acontecendo aqui. Então, enquanto mãe, enquanto professor, quando eu falo pai, mãe, né? Quando eu falo pai, geralmente é pai e mãe. Quero colocar desse jeito para vocês entenderem. Quando eu estou ali com meu filho, eu preciso muitas vezes entrar no meu racional e entender o que está acontecendo no aqui e agora. Porque se eu pego sempre, coloco tudo dentro de uma caixa e sempre coloco e não uso o que está acontecendo no momento, eu saio da minha análise do que está acontecendo agora, vou para uma coisa que eu já sei, que está ali, lá no meu pai, na minha mãe, no meu avô, na minha avó, e tomo uma decisão que às vezes é inadequada, não corresponde ao que está acontecendo aqui agora. Então, por exemplo, eu estudei numa escola e a vida inteira em escolas que eram presenciais, nunca foi online, nem tinha internet na minha época. Hoje mudou. Hoje, agora, os nossos alunos, nossos filhos, desde pequenininho, e eu tenho filhas pequenas, tenho grande e pequena, elas pegaram uma coisa que a gente não pegou. Então, se a gente não entra no que está acontecendo agora, a gente começa a falar, vai estudar, menino preguiçoso, não sei o que, vai ficar de castigo, começa a gritaria, e eu não consigo racionalizar ou raciocinar o que está acontecendo, porque a realidade do meu filho hoje não é a minha realidade de quando eu estudei. Então, olha como é importante preservar o meu adulto. Então, eu preciso entrar no meu aqui e agora, entender o que está acontecendo, meu filho está online. É outra realidade? Ah, é mais difícil, é impossível. Não, isso é uma outra coisa. Então, isso aqui já é uma crítica, ou já é uma desistência que eu estou querendo fazer, ou ter de tomar uma decisão que não está adequada. Se eu desistir, meu filho não estuda. Isso vai ser bom para ele? Acho que não. Então, eu preciso tomar uma decisão e olhar com o meu adulto e dizer, meu filho agora está online. É o que eu gostaria? Não, pode ser que não, mas enfim, ele está. Que bom que ele está tendo aula. Então, o professor também vai se adequar, né? Eu vejo os professores da minha filha, eles se adequam, eles estão ali, estão dando aula. Então, pega o quadro e fala, então, vamos lá, Rafaela, olha, eu tô vendo que você tá aí com a canetinha pintando. Ontem ela tava na aula e a professora, por que você tá pintando aí, Rafaela? Porque eu falei eu não tô falando nada para você pintar. Pode colocar o lápis aí na mesa e prestar atenção aqui, tá vendo? Então, ela se adequou. Então, ela tá prestando atenção nos alunos, mesmo online, mesmo não sendo presencial, olha que legal. E aí, ela parou de desenhar, porque eu tava aqui, né? E ainda falei, Rafaela, ela é pequena, então tem que ficar de olho. Ela é diferente né? A gente não tem que ficar tão grudado nos adolescentes, adulto que dirá. Mas, enfim, então, se adequa à realidade. E a criança, o estado de ego criança, é a minha fonte de sentimento, né, de desejo, de intuição, de criatividade. E é lá em seguida ele faz uma careta, puxa, como eu queria ter estudado uma escola como essa, de um jeito meio saudosista, né? Então, tem um sentimento lá, que depois que ele sentiu, depois que ele fez toda aquela crítica. E a gente também faz isso. Então, quando eu tomo decisões, quando eu me comprometo a alguma coisa e quando eu atinjo as metas, eu preciso estar com isso tudo alinhado. Todo mundo precisa concordar. O meu estágio é pai, o meu estágio é adulto, o meu estágio é criança. Para que eu consiga finalizar as minhas coisas. Para que eu feche as minhas questões. Para que eu atinja as minhas metas. Então, aqui precisa estar bom, aqui precisa estar bom e aqui precisa estar bom. O meu estágio ego pai tem que estar satisfeito com as regras que eu vou seguir, com as orientações que eu vou ter que seguir. O meu adulto tem que falar, aqui tá coerente, aqui tá ok, aqui tem a ver com o momento presente, né? Sim, tá ok, eu concordo. E a minha criança tem que estar satisfeita.
Então, quando eu tô com tudo alinhado, eu tomo uma decisão e eu acerto. Eu acerto com meu filho, eu acerto com meu aluno. Percebe como isso é potente, isso é maravilhoso? Então eu entro dentro de sala de aula e eu tenho certeza que eu vou dar disciplina e que eu vou atingir a meta quando os meus alunos aprenderem o que eu estou ensinando. Porque eu sei que isso é importante, eu sei que isso condiz com a realidade do que eu estou fazendo, eu tenho convicção, consciência do que eu estou fazendo e eu tenho certeza, porque o meu sentimento é tão forte em relação a isso, que o que eu vou passar para o meu aluno vai acontecer. Enquanto pai, enquanto mãe, eu tenho certeza que o não que eu vou falar para o meu filho, a regra que eu vou colocar para ele, é assertiva, é isso mesmo. Eu preciso, enquanto pai, colocar regra, eu preciso colocar limite. E eu sei porque no momento atual isso é necessário e sempre vai ser. E eu sei que enquanto o meu estágio de criança fala que é muito importante para o meu filho, porque ele precisa do limite, porque o mundo sem limite fica um mundo indisciplinado, fica um mundo de rebeldia negativa, fica um mundo desorientado de pessoas rebeldes, de pessoas raivosas, de pessoas infelizes, de pessoas tiranas. E aí eu consigo alinhar tudo isso e consigo estabelecer regras, condutas, planos, compromissos e vai dar certo. Ok? Era isso que eu queria passar para vocês hoje. Espero que eu tenha ajudado. Essa teoria ela é muito maravilhosa, ela ajuda muitas pessoas. Eu tenho certeza que você, enquanto pai, mãe, professor, se usarem essa análise, esse conhecimento que a gente fala nos vídeos, isso com certeza vai ajudar vocês. Dentro de casa com os filhos e dentro de sala de aula com os alunos. A gente se torna uma pessoa melhor. A gente se torna uma pessoa consciente, a gente se torna uma pessoa mais potente. Na verdade, a gente é muito potente, né? Enquanto ser humano. A gente tem potência ainda que a gente nem descobriu. E isso, gente, torna a gente uma pessoa... A gente volta na nossa essência enquanto ser humano. A gente fica... Eu me lembro, assim, a primeira vez quando eu ouvi, né, senti na pele, assim, análise transacional, eu falei, gente, é isso que eu queria saber, que eu estava procurando. É mesmo, porque isso faz todo sentido e ajuda de verdade. Então, fica aqui a minha força para vocês, né? A minha credibilidade nisso aqui, em você enquanto pessoa, em você enquanto pai e mãe, enquanto professor, porque é isso aí. A gente tem essa capacidade. Então é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.